Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática? Olha só, nós já estamos na aula 22. E para iniciar nossa aula, nós vamos ver um vídeo muito bonito de uma madrinha que auxilia o afilhado dela nos estudos e ela contou um pouquinho para a gente como que ela está achando, como que ela está vivendo essa experiência. Vamos assistir. Bom dia, eu sou a Cidinha, madrinha da Brenda do 2º ano da Escola João Ferreira Lopes. Estou acompanhando e ajudando ela desde o início das aulas pela TV. É muito importante as aulas e o conteúdo, pois esperamos passar por esse período logo. O aprendizado deve continuar. É claro que fica corrido com os afazeres de casa, mas a quantidade de atividades é possível acompanhar. Ela está aprendendo bastante. Tem atividades bem diferentes, também e legal de fazer. É com o apoio e dedicação da professora Ana Paula que está sendo bem tranquilo. As dificuldades que aparecem é normal, pode ser conteúdo novo. E como faz tempo que aprendi, às vezes para eu recordar é difícil, mas mesmo assim, com paciência, ela faz tudo. Acredito que esse esforço todos os pais podem fazer, incentivando seus filhos, até porque o tempo de entrega das atividades é grande. Quero agradecer e dar os parabéns aos professores e coordenadores, pois não podemos desanimar. Vamos ser firmes, que tudo vai passar. E agora nós vamos continuar a nossa aula. Nós vamos continuar aquele módulo, lembra sobre medidas de comprimento? Hoje nós vamos retomar da página 97. Corre lá, acha ela. Lápis e borracha e lápis de cor. Já acharam? Vamos lá. Então, coloca lá na página 97. Vamos ver o que está escrito. Vou até pegar minha reguinha. O metro. Lembra que naquela aula passada nós pegamos uns coleguinhas para fazer umas medições, utilizando partes do corpo? E aí, no final da aula, nós concluímos o quê? Nós concluímos que não tinha como dar tudo igualzinho, a mesma medida. Lembra a medida da porta, da sala e a altura da carteira? Por que que não tinha mesmo como ficar tudo igualzinho àquela nossa tabela? Porque cada pessoa tem um tamanho diferente. Foi isso que nós concluímos, né? Finalizamos a aula dessa maneira. Agora, a gente vai conhecer os instrumentos de medida universal. Lembra dessa palavra? Universal? Que no universo inteiro eles têm a mesma medida. E aí facilita muito, né, gente? Porque se eles têm a mesma medida, não vai causar aquela confusão. Ah, o meu deu 5 pés. Ah, mas o meu deu 4. E agora? Qual que está certo? Com esses instrumentos de medida, isso não acontece mais. Olha só o que está falando. O metro. Fazer medições usando partes do corpo pode nos trazer problemas, pois as mãos ou os pés das pessoas, por exemplo, podem ter tamanhos diferentes. Por esse motivo, as pessoas criaram unidades de medida padrão, quer dizer, padrão para todo mundo, como o metro. Em qualquer lugar do nosso planeta, o metro terá sempre o mesmo tamanho. Olha que maravilha, gente. Então, o metro aqui no Brasil é igual a um metro lá da China? É. Igual a um metro lá dos Estados Unidos? Sim. Igual a um metro lá da África? Sim. No universo inteiro. Isso quer dizer que você pode comprar um instrumento de medida em qualquer país do mundo que ele indicará sempre a mesma medida. Muito inteligente, né? A pessoa que criou o metro, não é verdade, gente? Observe alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos.
Então, pode ser que vocês já conheçam todos. A professora trouxe aqui, ó. Esse aqui é muito usado por costureiras. Vocês já foram, por um acaso, fazer uma roupa na costureira? Ou arrumar uma roupa que estava larga, fazer a barra de uma calça? Ela usa este instrumento de medida aqui, olha só. Quem sabe o nome dele? Ele se chama fita métrica, olha só. Fita métrica. Tem mamãe que tem até em casa. Papai tem uma fita métrica para medir as coisas quando precisar. Esse instrumento aqui, engenheiros, pedreiros, né? Quem constrói móveis, eles têm esse instrumento aqui. E é gostoso de brincar com ele também, ó. É a trena, tá vendo? Ela também tem o metro, só que é num instrumento diferente, tá vendo? É a trena, ó. Ela tem essa pontinha aqui, vocês estão conseguindo ver? Tipo um ganchinho que você prende num lugar e aí você faz a medida do objeto, do espaço que você quer, tá bom? Esse aqui também utilizado por pedreiros, engenheiros, olha só. É o metro articulado, também a mesma medida, gente. O que muda é o instrumento que está medido, olha só. Ele chama metro articulado, ó. Aí, para você guardar ele, você dobra, ó. Ele não ocupa muito espaço, tá vendo? Olha só que legal. Aí ele fica grandão, se você abrir tudo ele. E a régua, né, gente? Que vocês já conhecem esse instrumento de medida, que geralmente ela vai até 30 centímetros. Tem réguas maiores e réguas menores, tá bom? Olha só a pergunta. Você conhece todos esses instrumentos de medida? Em que ocasiões eles são utilizados? A gente foi conversando sobre isso, né? À medida que a professora mostrou. Então, essa perguntinha ela já foi respondida, certo? Vamos lá. Agora, vocês vão colocar lá na página 98. A professora Mariana deu a cada dupla da turma um barbante com 1 metro de comprimento e pediu que fizessem algumas medições na sala de aula. Olha só. Eles ganharam um barbante, aqui a professora pegou uma corda, porque é melhor para enxergar, tá bom? Olha, a minha corda, ela tem exatamente 1 metro, eu medi, tá bom? E ela tem 1 metro. Clara e Ricardo emendaram os barbantes dos colegas para medir a sala de aula. Olha como eles foram espertos. Eles sabiam que um barbante só de 1 metro não seria suficiente para medir uma sala toda, né, gente? Olha aqui, o tamanho de 1 metro. É óbvio que a sala é maior que isso, né? E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o barbante dos colegas, foram dando nozinhos e foram medindo, né? Então, vamos supor que eu vou medir, por exemplo, a tela aqui da nossa lousa, da nossa aula. Olha só, eu pego aqui, ó, até aqui, nem a tela deu para medir com 1 metro. Olha, eu pego aqui, deu até aqui, gente. E para medir esse resto, ó, eu não posso continuar o meu barbante, a minha corda. Vocês estão vendo? Só que aí eu não usei 2 metros, porque não foi 2 vezes ela inteira. Vocês estão vendo que foi metade, mais ou menos, né? Então, esta tela aqui que a professora mediu, ela tem, de novo, olha só, 1 metro. Aí eu terminei aqui, coloco o comecinho de novo. Aqui, 1 metro e mais ou menos metade, 1,5 metros. Entendeu como é que era para fazer? Eles fizeram isso na sala. Olha só. O barbante, olha o que eles fizeram. Ele já coube 6 vezes para medir nossa sala de aula. Mas ainda falta um pedacinho. E aí? Igual a professora Vanessa fez aqui. Não deu a corda inteira, eu tive que colocar mais um pedacinho.
Como eles foram espertos, eles estavam com vários metros emendados. Então, deu 6 metros, porque eles emendaram 6 barbantes. Ainda assim, olha só, falta um pedacinho. Olha o que a colega falou. E agora, como vamos fazer para medir esse pedacinho? Vocês já sabem, não sabem? Vai pensando aí. Vamos ver se a nossa resposta vai ser igual. Agora a gente vai responder essas questões olhando aqui a medição da sala que eles fizeram. Quantas vezes o barbante coube inteiro no comprimento da sala? Ele próprio respondeu, né? O barbante já coube 6 vezes. Então, nossa resposta será 6 vezes. Faz lá, pessoal. Vezes com Z, tá bom? Vocês estão estudando isso, né? Na aula de língua portuguesa que eu vi. Letrinha B. Qual foi a medida em metros do comprimento da sala? Agora mudou a pergunta. Aqui era quantas vezes o barbante coube. Agora a pergunta é quantos metros tem a sala? Se a professora Mariana deu um barbante de 1 metro para cada dupla e o barbante coube 6 vezes no comprimento da sala, quantos metros tem a sala, gente? O que vocês responderam? Um pouco mais de 6 metros. Por que um pouco mais mesmo? Lembra? Porque ela falou, ó. E agora, como vamos fazer para medir este pedacinho? Por que eu sei que tem um pouco mais? Porque mesmo eles colocando os 6 barbantes, os 6 metros, ainda faltou um pedacinho. Por isso que a minha resposta será essa. Um pouco mais de 6 metros. Faz lá, pessoal. Vou esperar vocês. Letra C. Você tem alguma ideia para ajudar Clara e Ricardo a terminar de medir a sala de aula? Qual? E aí, eles estão com esse probleminha aqui para resolver. Usaram 6 barbantes de 1 metro e ainda assim ficou um espaço. Vocês viram o que a professora Vanessa fez aqui, a hora que eu estava medindo a nossa tela? Será que eles também não podem usar essa ideia? Não falta só um pedacinho? Olha só o que nós colocamos aqui. Se dobrar o barbante ao meio, lembra que a professora pegou mais ou menos, faltava metade? Olha só, se eles fizerem isso também, se dobrar o barbante no meio, teremos uma medida menor e talvez caiba no espaço que falta. Então, eles podem pegar mais 1 metro emprestado de alguém, dobra ele na metade, porque a gente sabe que só falta um pedacinho pequeno, e coloca lá, certo? Não é uma boa ideia? Então, vamos copiar essa ideia. Tempinho para fazer. Pessoal, eu vou repetir mais uma vez a resposta, porque talvez aqui não vai aparecer lá no cantinho. Olha só, tá escrito assim. Se dobrar o barbante no meio, teremos uma medida menor, tá? Menor que tá escrito ali. E talvez caiba no espaço que falta, tá? É isso que tá escrito ali, certo? E aí já sabem, né? Se não deu tempo, aquele pause para fazer bem bonito.
Vamos continuar. Agora, lá na página 99, gente, o que aconteceu com essa página 99? Nós decidimos deixar para ser o eu fiz dessa semana. Por quê? Olha só o que tem que fazer. Número 2, siga as orientações do seu professor. Vocês receberão um pedaço de barbante com o comprimento de 1 metro e deverão usá-lo para medir a largura de sua sala de aula. Perceberam que nada que falou aqui dá para fazer até agora, né? E aí, quando terminarem, vocês vão responder as questões. Como nós não estamos na sala de aula, nós deixamos para o eu fiz. Então, vocês sabem que o eu fiz é aquela atividade extra, né? Se a mamãe, o papai, a pessoa que te auxilia tiver o material, tiver tempo para fazer com você, para te ajudar, você faz e envia para a professora. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque vai precisar de um barbante e esse barbante ele tem que ter 1 metro, então tem que medir ele de alguma forma e tem que ter 1 metro. O meu é corda, lembra? Também pode ser corda. Então, se tiver o barbante ou a corda de 1 metro, aí vai realizar essas atividades. Letra A. Quantas vezes 1 metro de barbante coube na largura da sala? Então, vai ser a sala da sua casa. Então, você vai lá, mede, pede para a pessoa tirar foto de você medindo, né, para aparecer aqui, e aí você responde, tá? Lembra da foto do nosso amigo lá, Luiz Otávio? Você vai fazer uma foto sua medindo também, só que agora você vai medir com o barbante no tamanho de 1 metro, tá? Aí a B você vai responder, ficou faltando algum comprimento da sala que não foi possível medir com o barbante? Aí você tem que ver, depende do tamanho da sua sala. Se ficou faltando ou não, você coloca ali, tá? Letra C, se faltou, que providência você e seu colega, que será seu ajudante, né? Aí na sua casa, tomaram para terminar a medição? Então, vocês dobraram ao meio, o que vocês fizeram? Você vai me responder aí. E a letrinha D. Se você não usasse o barbante como medida, que outro instrumento poderia utilizar? Então, isso aqui, como é uma atividade muito prática, que tem que fazer, né, que tem que medir, nós colocamos ele na seção eu fiz, tá certo? Deu para entender, né? Então, vira a página. E agora é a página 100, que também precisa estar na sala. Mas nós demos um jeito nisso. Olha só a página 100. Vamos conhecer a fita métrica. Observe uma fita métrica. Então, quem tiver aí, pega a sua fita métrica. Quem não tiver, observa que é da professora. Que número ela começa? E aí, o que vocês acham? Não vai dar para enxergar aqui, pessoal. Mas a fita métrica começa no número, olha só, 0, tá? A fita métrica começa no número 0. Certo? Letra B. Que número ela termina? Aí, vou vir aqui. No final da minha fita métrica, olha só. Ela tem cerca de 2 metros, quer dizer 200 centímetros, mas não é toda a fita métrica que tem não, tá? Tem fita métrica menor, mas nós vamos colocar essa resposta, tá? Cerca de 2 metros, quer dizer, pode ter fita métrica menor e fita métrica maior. Aí vocês colocam essa resposta lá. Já fizeram? Cerca de 2 metros. Olha a 2. Pegue novamente o pedaço de barbante que usou na atividade anterior. Com a ajuda de um colega, coloque bem esticado na fita métrica. Então, nós vamos pegar
o barbante, que aqui da professora é a corda, junto com a fita métrica, e eu vou ver até que número o meu barbante chegou. Olha só. O meu barbante chegou ao número 100 na minha fita métrica. Então, eu vou lá responder. O barbante chegou ao 100. Vamos lá. Pronto? E a letra B? Você sabe o que significa esse número 100? E aí? Chegou até o 100, e aí? 100 significa o quê, pessoal? 100 significa 100 centímetros, só que em vez de a gente escrever essa palavra grande, centímetros, a gente costuma escrever assim, ó, CM, por isso que tá CM. Esse 100 que eu medi lá na fita métrica, ele quer dizer 100 centímetros ou 1 metro. É isso, professora? 100 centímetros e 1 metro quer dizer a mesma coisa? Sim, quer dizer a mesma coisa. Aqui, ó, onde a gente colocou 2 metros, eu também poderia ter colocado 200 centímetros. Então, 100 centímetros é 1 metro, 200 centímetros são 2 metros. E assim por diante, 300 centímetros são 3 metros, certo? E continua. Vamos lá. Prontinho. Agora, olha só o que está falando aqui. Essa parte é muito importante, pessoal. Você acaba de verificar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, toda vez que estiver falando que é 1 metro, quer dizer que tem 100 centímetros ali? Sim, é isso mesmo. Com essa unidade de medida, o centímetro, é possível medir comprimentos dos objetos e distâncias menores que 1 metro. Então, quando eu vou medir coisas pequenas, eu uso centímetros. 10 centímetros, a nossa régua não é de 30 centímetros, porque eu meço folha, não meço o meu caderno, coisas menores. Menores que 1 metro. 1 metro e o centímetro também podem ser representados por símbolos, é o que a professora mostrou lá. 1 metro ou 1 M. Esse M quer dizer o quê? Metro. Então, toda vez que eu vejo um número e vejo a letrinha M, provavelmente, se a pessoa não errou, provavelmente ela está se referindo ao metro, tá? E centímetro, a professora já falou. 1 centímetro ou 1 cm. cm, eles pegaram essas letrinhas, olha, da palavra centímetro. Por isso que ficou cm. Agora eu já sei. Eu vi um número e vi a letrinha M. Ah, tá falando de metro. Eu vi um número e vi as letrinhas cm, tá falando de centímetro, certo? Agora que eu já aprendi, eu consigo fazer atividade 3. Olha só. Reescreva as medidas a seguir usando símbolos. Então, se for metro, letrinha M. Se for centímetro, letrinhas cm. Vamos lá. 30 metros. Em vez de eu escrever a palavra metros, o que eu posso pôr? Olha só, antes da gente fazer, tá marcadinho aqui porque é importante, olha. Os símbolos de medidas são sempre escritos em letras minúsculas. Por exemplo, o M, olha só, tem esse detalhe também. Letrinhas minúsculas, M
e o cm minúsculo. Agora vamos lá. 30 metros, olha lá, 30 m. Minúsculo, tá vendo? Você já conhece essa letrinha, né? Minúsculo. Então faz. 24 centímetros. 24 m? Não, nós acabamos de ver. Centímetros, quais são as letrinhas que substituem? cm. Então vai ficar 24 cm. Mas eu leio, tem 24 cm. Não, né? Eu já sei que eu tenho que ler 24 centímetros. Faz lá. 11 metros. O que eu posso pôr mesmo para não precisar escrever metros? 11 m. Mas eu leio 11 m? Não, eu vou ler 11 metros. E como é que tem que ser que está escrito aqui o lembrete? Com M minúsculo, menorzinho, tá? E a última da número 3, 50 centímetros. Qual que é a letrinha mesmo que representa centímetros, sem eu precisar escrever toda a palavra? cm, minúsculo, 50 cm, que eu leio 50 centímetros. Aprenderam, né? Isso é importante, tá bom? Vamos lá. Agora, essa atividade aqui precisava ter você e um colega seu. Como a gente não está na sala, vai ser eu e uma colega minha, que eu vou chamar ela para participar. Olha só. Vamos fazer uma estimativa de sua altura. Sem usar a fita métrica, faça uma estimativa da sua altura em centímetros. Então, a minha altura, gente, sem usar a fita métrica, eu sou alta. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu não sou assim nenhum gigante, mas eu também não sou baixinha. Eu sou uma pessoa alta. Então, eu vou colocar aqui, coloca aí no de vocês também, que eu tenho 180 centímetros. Não sei se eu vou acertar. Estimativa, quer dizer o que eu acho que é, tá? Não vou colocar pouquinho, porque eu sei que eu não sou baixinha, e também não vou colocar, sei lá, 200 centímetros, 300 centímetros, que eu também não tô com essa bola toda, né? Não sou nenhum avatar. Então, eu vou colocar 180 centímetros, tá? Essa é a minha estimativa da professora Vanessa. Olha a pergunta B, que é super importante para quem prestou atenção na aula. Você acha que a sua altura é maior ou menor que 1 metro? Nós não estudamos agorinha que 1 metro tem 100 centímetros? Nós acabamos de estudar. Se eu acho que a minha altura é 180 centímetros, eu acho que eu meço mais ou menos de 1 metro? Se eu já sei que 1 metro são 100 centímetros, eu acho que é maior que 1 metro, não é? Então, maior. 180 é maior que 100. Certo? Aí, olha a número 5. Com a ajuda de um colega, use fita métrica para verificar a sua altura real. Então, eu vou pedir ajuda e depois eu vou medir ela e a gente vai escrever aqui. Então, a minha altura, nós achamos melhor medir com a trena, tá? Porque ela é mais firminha. Então, vem aqui minha amiga, a professora Catiane, e você vai me medir. Vamos ver se eu acertei? Olha lá. Será que a minha altura é 180 centímetros? Se for, eu vou ficar feliz, hein? Eu sou autona. Vamos lá. Quer que eu segure aqui? Vou segurar. E aí?
Será que eu acertei? Qual é a minha altura, professora? A altura da professora Vanessa, uma treina legal, é 170, que ela marca onde parou. 170 centímetros. Lembra do cm? Coloca lá. 170 centímetros. Antes de medir ela, que agora eu que vou ter que medir ela, vamos comparar. Olha aqui para nós duas. O que vocês acham? Quem é mais alta? Eu ou a professora Catiane? Vamos mais para frente. Peraí, vem aqui. Melhorou? Eu ou a professora Catiane? O que vocês acham? Vai falando aí. Já deu para saber, né, pessoal? Agora, você vai colocar o nome do colega ou da colega, que é a Catiane. Olha o jeito que escreve o nome dela. Catiane, aqui tem um Y, tá vendo? E agora, enquanto vocês colocam o nome, eu vou medir ela. Aqui, ó, era a altura da professora Vanessa. Desse tamanho. Olha lá. E agora a minha altura. Da professora Catiane, ó. Desculpa. Da professora Catiane, eu vou abaixar aqui, ó. Termina aqui. Quase machuca, né, a colega, mas tudo bem. A altura da professora Catiane veio até o 160. Vamos marcar lá. Deixa eu fechar ela aqui. Obrigada, professora. 160 o quê? Centímetros. Coloca lá, cm. Colocaram? E agora, gente? Agora a gente consegue analisar bem. Eu achava, a professora Vanessa achava que tinha 180 centímetros, né? Tava me achando altona. Quando a professora Catiane me mediu, ela descobriu o quê? Que eu tenho 170 centímetros. Quando eu fui medir ela, o que nós descobrimos? Que ela tem 160 centímetros. Olha a perguntinha. Quem é o mais alto ou a mais alta no nosso caso, né? Que nós somos meninas. Quem é a mais alta? A professora Vanessa ou a professora Catiane? Quem é o maior, gente? 170 ou 160? Já deu para ver, né? Vanessa, eu sou mais alta. Por que eu sou a mais alta? Como é que a gente descobriu isso? 170, que é a minha altura, é maior que 160, que é a altura da professora Catiane. Copia lá. Prontinho? Olha só, número 6. Vamos comparar as medidas de sua altura, que no caso a gente está estudando a altura aqui da professora. A altura estimada, lá no comecinho da página. Quanto é que eu falei que eu achava que eu tinha? Eu achava que eu tinha 180 centímetros. Coloca lá. 180, C minúsculo, M minúsculo. Foi o que eu achei, não foi? E aí, quando eu chamei a professora e ela veio me medir, qual foi a minha altura real que a gente comprovou ali na trena? Qual foi minha altura real? Essa foi a altura real, copia ela aqui. 170 centímetros, minúsculo, lembra? C minúsculo, M minúsculo. E agora essa pergunta que é super importante. A sua estimativa de altura, a minha no caso, aqui 180, aqui que eu achei que eu estimei, ela foi maior ou
ou menor do que a minha altura real? Eu estimei que eu teria 180 centímetros. Quando a professora me mediu, nós descobrimos que, na verdade, eu tenho 170 centímetros. E aí? A minha altura, a minha estimativa de altura foi maior ou menor do que a minha real altura? Eu achei que eu tinha mais do que eu realmente tenho? Ou eu achei que eu tivesse menos e na verdade eu tenho mais? Eu achei que eu tivesse mais, né? Lembra que eu falei para vocês? Eu sou alta, né? Então eu achei que eu tivesse mais. Então a minha estimativa foi maior do que a minha altura real. Eu coloquei um número acima, maior do que o que eu realmente tenho. É uma pena, né, pessoal? Nós não poder fazer isso na sala, mas fazer o quê? A gente deu o nosso jeitinho aqui para não ficar em branca atividade. Certo? Um minutinho para quem não conseguiu fazer todas. Continuando aqui. Agora a página 102. Agora que eu já gravei bem as letrinhas, o que é o M, o que é o CM, dá para fazer a atividade 7. Olha só. Em 1 metro a 100 centímetros, isso aí já guardou na cabecinha? 1 metro tem 100 centímetros. Assim, a medida 124 centímetros, eu também posso escrever ela dessa forma. 1M, quer dizer 1 metro, eu peguei o 100, olha só, isso é importante. Eu peguei o 100 do 124 e modifiquei a forma de falar. Em vez de falar 100, eu estou falando 1 metro. E os 24? Os 24 serão o que sobrou, que são os centímetros. Então, 124 centímetros também é 1 metro e 24 centímetros. Por quê? Por isso que eu falei, olha só. 124 centímetros é igual a 100 centímetros mais 24 centímetros. Eu dividi o número, lembra que a gente já fez isso? Decompus. Ou 1 metro e 24 centímetros. Agora que a gente estudou o número 124, a gente vai fazer esses outros números aqui. Então, presta atenção. Se alguém já entendeu, já corre lá e faz. 119 centímetros. Separa o número 119. Não é 100 mais 19? Esse 100 centímetros. O que ele é mesmo? 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, vai ficar 1 metro e os 19 que sobrou do 100 são centímetros mesmo. 1 metro e 19 centímetros. Aí eu coloco CM, tá? Deu para entender, pessoal, o que eu fiz? Peguei os 119 centímetros e dividi ele. O 100 virou 1 metro e o 19 continuou sendo centímetros, cm. Agora aqui é o contrário, ele tá divididinho e eu vou juntar tudo em centímetros. Olha só, 1 metro e 38 centímetros. Esse 1 metro é quem mesmo? 1 metro são 100 centímetros. 100 mais o 38, quanto que é 100 mais 38? 138 centímetros. Quem entendeu essa parte aqui vai se dar bem, hein? Agora a terceira de lá, ó, tá lá e só em centímetros e eu vou transformar em metros e centímetros. 175
175 não é 100 mais 75? E esse 100? Ele pode ser transformado em quê? Em 1 metro, não pode? Então, vai ficar 1 metro, que eu transformei lá o 100, e 75 que sobrou dos 100 centímetros, que eu vou pôr só as letrinhas para não precisar ficar escrevendo tudo, certo? Aqui, ó, tá separadinho em metros e centímetros e eu vou juntar tudo em centímetros. Deu para entender? 1 metro. 1 metro, quantos centímetros são? 100. Mais 50 centímetros. Quanto que é 100 mais 50? 150. Agora eu joguei tudo lá na coluna dos centímetros. Deu para entender, né? Olha essa. 206 centímetros. 200. Lembra que a professora falou? Se 100 centímetros é 1 metro, 200 centímetros serão quantos metros? 1 é 100 e 2 é 200. Então, aqui tem 2 metros. Põe o M pequenininho. E o 6 que sobrou é o quê? Centímetros mesmo. 2 metros e 6 centímetros. Continuando, olha aqui, ó. Os 2 metros. Acabamos de falar. Transformei o 200 em 2 metros. Então, os 2 metros são 200 centímetros. E 10. Quanto que é 200 mais 10? Quem sabe, pessoal? 200 mais 10. Já fez as contas? Olha só. 210 centímetros, porque lá eu junto tudo nos centímetros. Aquela é a coluna só dos centímetros. Já deu para entender? Olha o 200 de novo. 228. Separa 200, eu transformo em 2 metros. E o 28, ele fica 28 centímetros mesmo. Então, vai ficar 2 metros, olha o M de metros, e 28 centímetros, que eu estou colocando só o CM minúsculo. Olha de baixo, tá separadinho em metros e centímetros, e eu vou juntar tudo lá na coluna dos centímetros. 3 metros agora, pessoal, é só contar de 100 em 100, ó. 100, 200, 300. Quer dizer que esses 3 metros, eles são 300 centímetros, mais o 73. Quanto que é? 300 mais 73? Olha lá, 373 centímetros. Olha que aumentou agora, lá na coluna dos centímetros, 492. 400, olha só. 100, 200, 300, 400. Quer dizer que 400 centímetros são 4 metros. Então, eu venho aqui, 4 metros e o 92 são centímetros mesmo. 4 metros e 92 centímetros, certo? Olha o tamanhozão dessa de baixo, 6 metros, contando de 100 em 100, 6 metros são quanto? Vamos contar? 100, 200, 300, 400, 500, 600 centímetros, gente. 600 mais 17, quanto fica? Olha lá, 617 centímetros. Olha de baixo, 405, 400, olha, são quantos metros? 4 metros e 5 centímetros. Olha essa, pessoal, 9 metros. Quantos centímetros são 9 metros? Já deu para ver? Contando de 100 em 100, são 900 centímetros. E esse 5 aqui vai ficar 905 centímetros. Pronto, nossa tabela está pronta. Vou dar um tempinho, vamos lá.
Pronto, pessoal? Agora essa atividade nós vamos deixar para a próxima aula. Vou passando ela, porque não deu tempo. E a tarefinha de casa será a página 105, tá, pessoal? Lê com atenção e responde as questões, tá? E agora nós vamos ficar com o Eu Fiz de hoje, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. O que virou isso aí? Uma pirâmide. Uma pirâmide, né? Sim. Pronto, todos que a Aí gente fez esse e a pirâmide mais esse. e esse daqui. Eu fiz. Esse daqui é o cubo. E esse daqui é o paralelepípedo. Esse daqui é a pirâmide de base quadrada. Esse daqui é o cone. Esse daqui é o cilindro.